Fala, refrigerista, tudo bem? Já estamos avançando aí no nosso curso e já nós vamos chegar na parte prática. Agora a gente vai começar aqui, adentrar o nosso sistema de refrigeração. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer os nossos 4 componentes básicos do sistema de refrigeração, certo? Que estão presentes em todos os sistemas de refrigeração por compressão e também saber como esse sistema funciona, qual a função de cada um desses elementos para a gente poder garantir aí que o nosso sistema funcione e que ele refrigere, que ele gere o ambiente que a gente deseja refrigerar, certo? Primeiro a gente vai começar com um dos mais importantes elementos do nosso sistema, que é o compressor. O que é o compressor? O compressor é um dos nossos componentes, é o componente que é responsável por comprimir o fluido refrigerante. Eu costumo dizer que todos os 4 elementos do nosso sistema de refrigeração, o próprio nome deles já entrega o que eles fazem. Então o nosso compressor ele vai comprimir o nosso fluido refrigerante. Como ele vai fazer isso? Ele vai puxar o nosso fluido refrigerante, que vem aqui da nossa evaporadora, no formato de vapor. Então ele vai puxar esse fluido refrigerante, vai comprimir, aumentar a pressão e aumentar a temperatura desse fluido refrigerante, certo? Então o compressor ele é dito como o coração do sistema, porque ele faz bombear e dar sentido ao nosso fluido refrigerante. Então ele é uma das partes mais importantes do nosso sistema. Todas as partes têm a sua importância, têm a sua particularidade, só que sem o compressor a gente não conseguiria dar esse fluxo a esse fluido refrigerante. Então o nosso compressor ele vai bombear esse fluido a alta pressão na descarga dele até o nosso próximo componente. Qual é o nosso próximo componente? É o condensador. E o que faz o condensador e quais são as características dele? Como a gente viu nas aulas anteriores, o condensador ele vai fazer a condensação desse fluido refrigerante, certo? E como que ele vai fazer essa condensação? O nosso condensador é composto por uma serpentina, por onde o fluido passa no interior, e ele pode ser aleitado ou não, dependendo do sistema. O que são essas aletas? São aquelas barrinhas de ferro que ficam transversais à nossa serpentina, que fazem com isso, eles aumentam a área do nosso condensador e facilitam, melhoram a nossa troca de calor, certo? E quais são os tipos também de ventilação que a gente tem para melhorar essa troca de calor? A gente pode ter um condensador com a ventilação natural, então é só as serpentinas e as aletas, ou sem as aletas, no caso, vamos dizer assim, de uma geladeira, que a gente tem apenas o condensador na parte de trás, aquelas geladeiras antigas, certo? A gente tinha apenas o condensador na parte de trás, sem nenhum ventilador, sem nada para forçar aquela troca de calor. E no caso do nosso split, a gente vai ter um ventiladorzinho que vai forçar essa troca de calor lá na unidade condensadora, lá naquela caixa que a gente bota para fora da casa do nosso cliente, certo? Então o fluido refrigerante vai chegar no nosso condensador a vapor superaquecido e dentro dessa aleta aqui com essa troca de calor, ele vai começar a condensar. E o que é esse condensar? Ele mudar o estado físico dele de vapor para líquido. Então ele vai chegar aqui, no nosso próximo componente do nosso sistema, que é o nosso elemento de expansão. Que ele vai expandir o nosso fluido refrigerante. Lembra no começo da aula que eu disse que cada componente já entrega a sua função de acordo com o nome? Então o nosso elemento de expansão ele vai expandir o nosso fluido, que vai chegar totalmente líquido nele, depois de ter mudado o seu estado físico no nosso condensador. E o que seria esse nosso elemento de expansão? Ele pode ser um capilar, que é aquele tubo redondinho, circular, que parece uma espiral de diâmetro menor, que fica presente dentro da nossa condensadora. Ele pode ser um pistão, ele pode ser uma válvula. Então tem vários tipos de elemento de expansão, só que a função deles é expandir o fluido refrigerante, certo?
Para que expandir? Ele vai dosar a quantidade de fluido refrigerante que vai chegar no nosso evaporador. Então ele causa a queda de pressão no nosso sistema. Ele é responsável pela queda de pressão do nosso sistema. Como assim? O nosso compressor e o nosso elemento de expansão, ele divide esse nosso sistema em duas partes. O lado vermelho, que é o de alta pressão, e o lado azul, que é o de baixa pressão. Então, com esse lado de alto e de baixo, a gente também consegue fazer essa mágica com o nosso fluido refrigerante, que é ele mudar de estado físico para poder, nessa parte aqui do condensador, ele dissipar o calor que ele recebeu, tanto no evaporador e no compressor. Então ele vai dissipar, ele vai jogar para fora todo esse calor para chegar aqui no formato de líquido e aqui ele conseguir evaporar e refrigerar o ambiente, certo? Então o nosso elemento de expansão, ele tem a responsabilidade, né, de dosar a quantidade de fluido refrigerante que chega ao nosso evaporador, expandir o nosso fluido refrigerante, que vai se dissipar ele melhor, diminuir a temperatura, diminuir a pressão. Então ele vai diminuir do lado de alta para o de baixa pressão, até que o nosso fluido refrigerante chegue ao nosso evaporador. E ao chegar ao nosso evaporador, o nosso fluido refrigerante, ele é o quê? Líquido. Ele está no formato, no estado físico de líquido. Para quê? O nosso evaporador, ele se assemelha muito ao condensador. Ele também é uma serpentina, que o fluido refrigerante percorre o seu interior, aletado. O que são essas aletas? Aquelas barrinhas de ferro que compõem ele, que tem a mesma função do condensador, de aumentar o espaço e melhorar assim a troca de calor, certo? E dentro desse evaporador, a gente vai ter aquele ventiladorzinho, só que em formato de rotor. Muitas das vezes ele é assim, em formato de rotor, né? Aí o motor aqui, o eixo, e ele é cheio de abinhas assim. Então esse rotor, né, esse ventilador, ele vai facilitar, né, forçar a troca de calor do nosso evaporador. E o que acontece no nosso evaporador? Ele é conhecido como a fase útil do sistema. Por que essa fase útil? Por que esse nome? Porque é ele que vai refrigerar o nosso ambiente. Então o que acontece no evaporador? Como o próprio nome já diz, a gente escutou no começo da aula, o evaporador vai evaporar esse fluido refrigerante. Para que vai evaporar esse fluido refrigerante? Agora a gente vai lembrar lá atrás de nossas aulinhas teóricas, né? Quando esse fluido refrigerante, ele entra no processo de evaporação, é onde ele consegue absorver maior calor do ambiente. Então, dentro do evaporador, forçado por esse ventiladorzinho, por esse rotor, ele vai conseguir roubar mais calor desse ambiente. Por isso que acontece a evaporação lá dentro. Por isso essa é a fase útil, essa é onde a gente consegue refrigerar, certo? E quando a gente evapora esse fluido refrigerante, ele retorna para o compressor no formato de vapor, para poder ser comprimido de novo e assim dar continuidade a todo o sistema. Então o que a gente faz? Compressor, saiu do compressor o fluido refrigerante, chegou ao condensador, até 3/4 do nosso condensador, ele já vai estar totalmente em líquido, ele já vai vir se transformando e quando ele atingir 3/4 ele já vai estar totalmente líquido. Entrou fluido, entrou vapor, comprimido pelo nosso compressor, ele já recebeu calor aqui e vai receber mais calor aqui pelo processo da compressão. Vai entrar vapor, nosso compressor, sai líquido, chega ao nosso elemento de expansão, baixa pressão, aumenta a veloc dele, sai líquido daqui, o líquido mais pulverizado, entra no nosso evaporador, do nosso evaporador ele evapora, absorvendo o calor do ambiente, vira vapor de novo e volta para o nosso compressor. Então esse é o nosso fluxo do nosso sistema de compressão, certo? Caso tenha algum quente frio, alguma máquina que funcione dos dois modos, ele vai apenas mudar o que cada um desses vai fazer, certo? Ou lá fora, onde é o condensador, vira o evaporador, e dentro do ambiente onde é o evaporador, vira o condensador, certo? Então é assim que funciona
o nosso ciclo de refrigeração, né? E essas são as funções dos nossos 4 elementos básicos. Mas para isso tudo funcionar, a gente tem que ter o nosso fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante pode ser o nosso R22, o R410, esse o R32, o R134. Existem diversos fluidos refrigerantes que trabalham dentro do sistema de refrigeração, o R600, tem diversos fluidos. Então, para que esses 4 componentes funcionem, tem que ter um fluido refrigerante trabalhando por dentro dele. Não pode ter a umidade e não pode ser nenhum outro tipo de fluido. É especificamente o que a máquina já veio de fábrica, veio tudo lá no manual do fabricante, certo? Tem pessoas que colocam também o filtro secador como um dos componentes. Só que o filtro secador em alguns sistemas de refrigeração ele não está presente, então ele não é um componente básico presente em todos. Mas existe também o nosso filtro secador, que é a característica dele, a função dele é reter qualquer partícula sólida e umidade de dentro do sistema. Então ele funciona como se fosse um filtro mesmo. Ele é um filtro com 2 telas e silica gel por dentro. Ele vai reter essa umidade e essas partículas sólidas que podem ter dentro do sistema. E o que seriam essas partículas sólidas? Pode ser o resultado de uma solda, aquela fuligem preta que fica, aquele resíduo da solda, ou alguma sujidade, ou qualquer outra coisa, certo? Então na aula de hoje a gente fica por aqui. Conhecemos os 4 componentes básicos do nosso sistema de refrigeração. Quando a gente for a campo gravar as aulas práticas, a gente vai ver as características dele física lá, como ele é, e conhecemos também qual é o ciclo, né, de refrigeração, como esse fluido faz essa mágica dentro do nosso sistema.